bem-vindos ao Alicerce da História. Eu sou o professor Fábio Ribeiro. Esse ano, galera, eleição presidencial. Você, se ainda não tirou o seu título, corre, é muito fácil tirar o seu título de eleitor, participar ativamente da nossa democracia. E aí, preste atenção, a gente vai falar agora de uma eleição que ocorreu há 100 anos. Essa eleição, em 1922, ficou conhecida como a Reação Republicana, um dos eventos históricos políticos mais importantes da nossa breve existência republicana. Você lembra, em 1889, a gente virou uma república ali, com a proclamação, o golpe da república, acabou o império, e a gente entra na fase da primeira república, que a partir de 1894 tem presidentes civis assumindo o cargo, a exceção vai ser o Hermes da Fonseca, mas todos estão no modelo oligárquico de sistema, ou seja, a oligarquia central vai ser São Paulo junto com Minas, fazendo ali uma estrutura muito importante na nossa política, a famosa política do café com leite, que você já ouviu falar 514 mil vezes. Então, galera, quando a gente tem em 1898 a chegada no poder de um camarada chamado Campos Salles, o Campos Salles aprofunda essa política de governadores e vai ainda, quando ele lança a política de governadores, ele aprofunda essa estrutura oligárquica e a gente tem ainda uma facilidade maior para que esses camaradas, para que essa estrutura se prolifere no nosso sistema. Só que a década de 1920 é uma década de crise e a gente chega, inclusive, não só numa crise econômica, por conta do café, que não andava tão bem, mas também numa crise política. E essa crise política ela vai se tornar clara, evidente, totalmente cristalina, quando em 1921, as eleições seriam em 22, no dia 1º de março, quando em 21 for lançada uma candidatura de oposição ferrenha ao modelo oligárquico clássico São Paulo-Minas. Então está aqui no quadro para você pegar. Olha só. De um lado, Arthur Bernardes, que seria o próximo presidente, e o Estácio Coimbra, São Paulo, Minas e outros pequenos estados apoiando essa candidatura. E do outro, Nilo Peçanha, José Joaquim Seabra, que era uma figura importante, Nilo Peçanha que já havia sido presidente do Brasil de forma bem curta, porque ele era vice e acabou assumindo após a morte do Afonso Pena. Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e o Distrito Federal apoiando essa candidatura. O Distrito Federal, gente, não é Brasília. O Distrito Federal, na época, é a atual cidade do Rio de Janeiro. Então, na verdade, o estado do Rio apoiava e o distrito também, lembrando, Nilo Peçanha é aqui do Rio de Janeiro, é do estado do Rio. Então, ele tinha uma boa entrada nessa região. Então, aqui nesse Alicerce em Silva, a gente vai falar de forma bem rápida, bem direta, o que foi essa reação republicana. Aqui, ó, essa galera lança essa reação. É como se fosse um movimento que vai resistir, que vai contrapor a existência dessa política clássica de São Paulo e Minas no poder, o café com leite, beleza? E o que eles defendiam, entre outras pautas? Maior força das forças armadas na nossa estrutura política, um equilíbrio no orçamento, um combate à inflação. Eles criticavam o modelo oligárquico tradicional, ou seja, essa galera, que são as chamadas oligarquias dissidentes ou oligarquias secundárias, digamos assim, os estados secundários, não são estados tão fortes como São Paulo e Minas, mas são bem numerosos. A gente vai ter ali essa galera formando uma grande oposição. Eles vão buscar apoio dos militares, os militares que estavam insatisfeitos com o Epitácio Pessoa, que era o presidente até então, e o Epitácio Pessoa, que tinha inclusive lançado o Arthur Bernardes para essa candidatura. O Epitácio Pessoa, ele tirou militares dos ministérios dos militares, ou seja, colocou civis nas pastas dos ministérios militares. Os militares estavam bem preocupados, vai explodir o movimento tenentista. E aproveitando que a figura do Arthur Bernardes era uma figura muito mal vista pela população, inclusive por aqueles que gostavam da estrutura oligárquica de São Paulo e Minas, o que a reação republicana achou? A reação republicana achou que poderia lançar um candidato novo e esse candidato brigaria, conseguiria bater nessa estrutura. Não foi o que aconteceu. Por 150 mil votos de diferença, a vitória foi do Arthur Bernardes, ele se tornou o novo presidente do Brasil, junto com o Estácio Coimbra como vice, mas pela primeira vez, desde o início dessa primeira república, a gente tem uma força contundente, inclusive com campanha política, uma novidade, tá? Você vai ver muita campanha política por aí, e aqui, nesse ano de 2022, mas naquela época era uma novidade, era como se a gente estivesse dizendo agora que a campanha política em 2022 vai completar 100 anos, porque até então essa ideia de turnê, de circular o Brasil, no máximo que foi feito parecido foi lá em 1910 com o Rui Barbosa na campanha civilista, mas nada tão forte, tão importante, com campanha, com propaganda política, em panfleto, em jornal, de forma muito, muito robusta, como o Nilo Peçanha fez. Mas não deu certo, a reação republicana acabou fracassando nesse sentido, mas mostrou
que havia sim um vácuo de poder que poderia ser ocupado por uma galera que não fosse nem de São Paulo, nem de Minas. Em 1930, a gente vai ter lá um contexto parecido, onde o Vargas vai acabar chegando ao poder com um golpe / revolução de 30. Beleza? Então, se inscreve no canal, não perde aqui os nossos conteúdos e é muito bom, sempre, muito bom ter você aqui. Valeu? Se inscreve e não deixa de seguir aqui a gente. Tchau!